Cavalo monstruoso se torna um milagre após menino tocar sua cabeça em leilão. O ar estava pesado com o cheiro de terra e estábulo no dia do leilão das maravilhas em São Benedito do Sul, uma pequena cidade onde boatos misteriosos dançavam nas esquinas. Entre o burburinho da multidão, empoleirados nas barreiras de madeira, estavam os moradores curiosos. Todos esperavam ansiosos para ver um espetáculo raro. No entanto, ninguém imaginava que essa tarde mudaria suas vidas para sempre. Lucas, um menino de olhar tímido, observava tudo de longe, com um nó na garganta e um aperto no peito. Ele sempre se sentiu deslocado ali, entre risadas altas e conversas animadas. Os colegas pareciam voar, enquanto ele se sentia preso no chão. Quando o leilão começou, uma série de animais exóticos foram exibidos. Espíritos da floresta, pássaros de plumas brilhantes, uma cobra com escamas douradas. Mas, próximo ao final, algo extraordinário aconteceu. O leiloeiro puxou as cordas, e como um trovão, um cavalo monstruoso entrou na arena. Sua pelagem escura e desgrenhada parecia absorver toda a luz ao redor, enquanto seus olhos, profundos e tristes, refletiam uma dor que ninguém conseguia entender. Um murmúrio de medo percorreu a multidão. Eram ecos de espanto e repulsa. Mas Lucas, não conseguia desviar o olhar. Algo nos olhos daquele cavalo, como se ele gritasse por ajuda, queimou através dele. Ele sentiu um chamado, uma conexão inexplicável, como se suas almas se reconhecessem, enquanto os outros se afastavam em pânico. Lucas deu um passo à frente. Tremendo, ele estendeu a mão trêmula e tocou a cabeça do cavalo. No instante do toque, um brilho ofuscante envolveu os dois. Aquela criatura temível começou a se transformar. As formas grotescas se desvaneceram, dando passagem a um ser majestoso, o espírito protetor, que parecia de fato ter saído das lendas que todos na cidade conheciam, mas poucos acreditavam. A cor da pelagem reluzente parecia uma mistura do céu com as estrelas, e um calor suave irradiava daquela criatura, banhando todos ao redor em uma esperança renovada. O murmúrio da multidão agora se tornava de admiração, mas Lucas, em seu coração, começou a duvidar. Ele, um menino tão tímido, realmente merecia ser visto? Ser um herói? Após essa transformação, notícias rápidas se espalharam. A cidade, que enfrentava dificuldades e uma sensação de incerteza, encontrou esperança. Mas sob essa luz, uma sombra começou a se aproximar. Um vilão astuto, conhecido por suas artimanhas e buscando poder, havia percebido a força que aquele cavalo poderia lhe proporcionar. Ele estava decidido a fazer de tudo para capturar o espírito e usar sua magia para seus interesses egoístas. Lucas encarava suas inseguranças. Ele questionava se conseguiria ser forte o suficiente, não apenas para proteger o cavalo, mas para descobrir seu verdadeiro potencial. Quando os segredos de sua própria família e do passado do cavalo começaram a emergir como ondas à beira-mar, a tensão aumentava. O que mais aqueles olhos perdidos escondiam? E o que exatamente Lucas deveria fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ainda encarava os olhos do cavalo, agora transformado em
Algo quase divino. A multidão estava em silêncio, admirando a cena mágica diante deles. Mas, de repente, um estrondo cortou o ar. A porta de madeira do estábulo se abriu com um impacto violento. O vilão, um homem conhecido como Paulo, que todos na cidade temiam, apareceu. Com um sorriso malicioso, ele ergueu uma arma estranha, uma pistola que brilhava como se tivesse sua própria luz. "Esse poder é meu", ele gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. Todos na arena recuaram, os sorrisos se transformando em gritos de pavor. A tensão era palpável. Lucas sentiu o coração disparar, seu corpo paralisado pelo medo. "Não!" Lucas gritou, mas ninguém o ouviu. O som da arma disparou como um relâmpago, e o tiro atingiu o cavalo. Um grito ecoou, mas foi Lucas quem caiu ao chão, seu peito constrito. Ele sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Enquanto os murmúrios da multidão se transformavam em gritos de desespero, o que era um sonho agora se transformava em pesadelo. O cavalo, que agora era puro e brilhante, começou a mudar novamente. Seu corpo magnífico tremulou no ar, e a dor que antes não era visível agora tomava conta de sua forma etérea. Ele se contorceu, como se estivesse sendo consumido por uma sombra. E para o choque de todos, a cor vibrante de sua pelagem escureceu, e os olhos perdiam o brilho. Lucas lutava contra as lágrimas, enquanto se arrastava em direção ao cavalo, seu coração quebrando em 1000 pedaços. Ele queria tocar o animal novamente, queria trazer essa luz de volta. Ele havia sentido a conexão, a promessa de algo maior, e agora tudo estava se desfazendo em frente dele. "Acredite em mim, você é forte, você pode lutar", ele gritou, mas a voz tremia de medo e desespero. Paulo caminhou lentamente, satisfeita com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. "O poder que você tem, menino, é apenas uma ilusão. Seu herói está prestes a ser destruído, e você vai descobrir que não é nada sem ele." A malícia em suas palavras cortava como uma faca, mas quando tudo parecia perdido, uma revelação surpreendente disparou através da confusão na mente de Lucas. Ele se lembrou de algo que ouvira de sua avó, uma história sobre um ancestral que havia se perdido no tempo, alguém que tinha uma ligação com aquele lugar. E uma pergunta ecoou em sua mente: e se o cavalo não fosse apenas um espírito, mas sim uma parte esquecida de sua própria herança? Uma onda de determinação cresceu dentro dele. Ele precisava descobrir a verdade, não apenas para salvar o cavalo, mas para entender quem ele realmente era. Afinal, o que se escondia na história da sua família? E como isso se conectava a esse ser mágico? As respostas estavam perto, e o tempo estava se esgotando. Lucas olhou para Paulo. Sua raiva agora era uma chama ardente e viva. Ele sempre foi tímido, mas naquele momento, aquela insegurança parecia um eco distante. O que ele faria agora? Ele conseguiria salvar o cavalo e, assim, descobrir sua verdadeira força? Enquanto os olhares inquietos da multidão se fixavam na cena caótica, um novo tipo de esperança começou a despertar. O que Lucas descobriria a seguir mudaria tudo. Lucas olhava para Paulo, seu coração pulsando, enquanto a cena caótica se desenrolava diante dele. A raiva crescia dentro dele, como uma chama que estabelece uma luz nas sombras da dúvida. Ele não poderia deixar que aquele homem maligno destruísse tudo. Ele se lembrava da conexão que sentira com o cavalo, a magia que poderia mudar tudo. Então, com um impulso renovado, ele avançou, determinado a protegê-los. Mas antes que Lucas pudesse se aproximar, outro estrondo cortou o ar, e todos congelaram. Uma onda de energia pareceu ondular pelo espaço, e o céu escureceu de repente.
Os rostos da multidão se tornaram pálidos, olhos arregalados, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para cima e viu uma figura imponente descer. Era um ser que exalava luz e sombras ao mesmo tempo, como uma antítese viva. A criatura tinha asas gigantes, que pareciam feitas de estrelas, e um olhar profundo que atravessava as almas. Eu sou Nix, a entidade falou, sua voz ecoando como trovão, mas suave como brisa. A verdade que você busca, Lucas, sempre esteve ao seu lado. As palavras dela cortaram no ar, e Lucas congelou, choque e confusão se misturando. O que aquilo significava? O que você quer dizer? Nix se virou para Paulo, seu olhar carregado de sabedoria antiga. Você não é quem pensa que é, Paulo. Sua busca por poder é uma farsa construída sobre mentiras e manipulações. A multidão começou a murmurar, as vozes se misturando em pânico e curiosidade. Paulo estava paralisado, sua arma tremendo em suas mãos. O que você está dizendo? Sua voz falhou, uma gota de suor escorrendo por sua testa. Nix se aproximou lentamente, a luz envolvendo-a como um manto. Este cavalo não é apenas um espírito. Ele é a chave para um segredo ancestral que conecta não só Lucas, mas a todos nesta cidade. Um naufrágio de um passado esquecido que você envolveu em trevas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas sentiu um frio na barriga. Como assim Paulo estava envolvido em algo tão grande? As palavras de Nix reverberavam em sua mente. Ele sempre soube que havia algo de estranho, mas isso havia uma história muito maior. Seu verdadeiro nome é Caimen, Nix proferiu, e a multidão gaspe. Vocês sempre foram parte desta batalha entre luz e sombra. O cavalo é a sua última esperança. Paulo parecia desmoronar. Ele balançou a cabeça, como se tentasse escapar da verdade ali revelada. Isso é loucura. Eu não sou ninguém especial. Eu sou o que sempre fui. Sua voz agora estava tingida de desespero. Mas o que Lucas sentia não era apenas pavor. Era também uma centelha de esperança. Se Paulo tinha algo a ver com essa história, talvez houvesse uma chance de salvar o cavalo, de finalmente quebrar o ciclo de dor que infestava essa cidade. Ele se voltou para a criatura resplandecente, seu coração pulsando com a determinação. Eu vou descobrir a verdade. O que eu preciso fazer? Nix sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Para salvar o espírito e sua cidade, você precisará enfrentar o que foi perdido, a dor que foi sufocada, e a verdade que vai abalar seu mundo. Enquanto as palavras pairavam no ar, o cavalo começou a brilhar novamente, mesmo em sua dor, como se estivesse esperando por algo. É um momento crítico. Lucas sabia que a jornada não acabara ali. Era apenas o começo. As revelações pesadas deixaram um vácuo no ar. E enquanto todos olhavam em direção ao cavalo, algo inesperado começou a acontecer. As sombras se aglomeravam e um novo mistério se formava. Como os laços de amizade e traição, segredos antigos e novos desafios, Lucas sentiu que o seu papel nessa narrativa estava apenas começando. O que ele realmente descobriria sobre si mesmo e sobre a cidade? A avalanche de emoções apenas começava. Lucas olhava para Paulo, seu coração pulsando com a intensidade do momento. A luz de Nix iluminava a cena, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre ele. Ele queria entender a verdade. Queria salvar o cavalo. Mas o que fazer agora? Você não entende, Nix. Paulo gaguejou, sua expressão de seriedade se transformando em uma máscara de medo. Não sou um vilão. Eu só queria proteger a cidade. O seu desespero parecia real, mas Lucas não tinha certeza. A tensão no ar era quase palpável. Nix não se moveu. A proteção que você busca é uma ilusão. Suas intenções nunca foram puras.
Era você quem manipulava as sombras por trás de cada tempo de incerteza. Enquanto falava, as asas de Nix brilharam intensamente, e um vento forte começou a soprar. As folhas das árvores balançavam violentamente, e Lucas sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. De repente, algo surpreendente aconteceu. Uma figura surgiu do fundo da multidão. Alguém que Lucas jamais esperaria ver naquele momento. Seu coração parou. Era a sua mãe, Ana. Ela estava ali, com lágrimas nos olhos, mas seu semblante era de determinação. Lucas, ela gritou com toda a sua força, atravessando a multidão. Essa revelação cortou como um facão. Não era só uma mãe preocupada, havia algo mais ali. Ana se aproximou de Lucas, ofegante, mas firme. Eu sempre soube, filho. Você e o cavalo, vocês têm um laço muito mais profundo do que imagina. Lucas sentiu um nó na garganta, enquanto seus olhos buscavam os dela. O que você está dizendo, mãe? A dúvida corroía seus pensamentos, mas Ana não hesitou. Você e o cavalo são parte de uma linhagem antiga, um poder guardado em segredo por gerações. Assim que ela terminou, um brilho intenso emanou do cavalo, e o ambiente se encheu de uma energia inimaginável. Paulo, que ainda tentava se recuperar da verdade que lhe foi revelada, agora parecia mais nervoso. Não podemos permitir isso. O poder do cavalo não pode ser liberado. Suas palavras soavam como um grito de desespero. Mas o que Paulo não sabia era que Ana havia trazido algo consigo, um medalhão que refletia a luz de Nix. Era uma chave. Lucas, esse medalhão é a nossa ligação com o que é verdadeiro, ela explicou. Ele tem o poder de restaurar o que foi perdido, mas também de revelar verdades que foram escondidas. Lucas pegou o medalhão, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou para o cavalo, que agora brilhava mais do que nunca. A conexão estava viva e pulsava. O que eu preciso fazer, mãe? Mas antes que pudesse receber uma resposta, Paulo gritou, e a arma que ele tinha se transformou. A pistola irrompeu em uma explosão de luz e sombras, criando uma fissura que parecia devorar tudo ao seu redor. A multidão gritou e recuou, enquanto Lucas, Ana e Nix eram empurrados para a frente pela onda de energia. Não pode acabar assim, Paulo berrou, olhando desesperado para os seus planos despedaçados. Com um movimento repentino, a luz do medalhão cresceu tanto que Lucas viu tudo à sua frente ser engolido pela escuridão. Um sentimento de alarme tomou conta dele. Enquanto tudo desmoronava, uma verdade profunda atingiu Lucas como um raio. E se Paulo fosse apenas uma peça de um jogo muito maior? E se as verdadeiras intenções dessa linhagem fossem sombrias, muito além do que imaginou? E no meio da tempestade de luz e sombras, um grito ecoou desesperadamente. Mas não era de Paulo, nem de sua mãe. Era do cavalo, um grito que parecia se conectar com a essência do mundo. O que exatamente estava acontecendo? Lucas sentiu como se tudo que conhecia estava virando de cabeça para baixo. E a revelação mais chocante não era sobre Paulo ou a verdade do cavalo. Era sobre a própria história que ele pensava conhecer. A luta estava apenas começando. O que exatamente estava acontecendo? Lucas sentiu como se tudo o que conhecia estava virando de cabeça para baixo. Enquanto a luz do medalhão crescia, a escuridão em torno deles parecia se agitar, como se estivesse viva, como se estivesse ciente. A multidão, paralisada pelo pânico, observava a cena como se estivesse em um pesadelo. E então, a luz explodiu. Uma onda intensa de energia se espalhou e a sensação de calor e frio misturados engolfou Lucas. Ele fechou os olhos, sentindo uma força o puxar. O som se tornou um turbilhão, como se a terra estivesse se rasgando. O cavalo começou a relinchar. Um som agonizante que cortou o ar.
fazendo os corações da multidão pararem por um momento. E em meio a tudo isso, a voz de Nix era como um eco distante, ainda clara em sua mente. Você precisa descobrir a verdade. Então, como um estalo, a luz diminuiu e Lucas abriu os olhos. E foi então que tudo mudou. No lugar de Paulo, agora havia um homem de pé, imponente e firme, sua forma reforçada por sombras. E não era mais Paulo. Era outra pessoa, alguém que Lucas não reconhecia, mas de alguma forma sabia que era parte de tudo aquilo. Um olhar desolador e cheio de fúria preenchia o rosto dele. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem é você? Ah! Voz de Lucas tremia, confusa e alarmada. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A multidão começou a murmurar, os rostos cheios de medo e incerteza. O que estava acontecendo? Você realmente não sabe, Lucas? A nova figura sorriu, mas era um sorriso maligno. Eu sou o verdadeiro poder por trás de tudo isso. Paulo era apenas uma marionete, assim como você. As palavras atingiram Lucas como uma facada. O homem deu um passo à frente, e a luz do medalhão pareceu reagir, pulsando em resposta à presença dele. Você e ele sempre estiveram em minhas garras, e agora, finalmente, eu vou reivindicar o que é meu. Lucas sentiu seu peito apertar. Uma revelação cruel surgia em sua mente, como se tudo em que acreditara estivesse sendo desmantelado diante dele. A verdade que ele buscava não era apenas sobre o cavalo ou sobre Paulo, mas sobre quem ele realmente era. Ele sempre se sentiu deslocado, mas agora entendia que a origem de todo o seu medo e insegurança estava ligada a esse homem. Você é parte dele? Balbuciou Lucas, a voz quase sumindo entre a confusão. Exatamente, disse o homem, a voz rasgando o ar. Eu sou sua verdadeira essência. A linhagem que você carrega não é apenas mágica, é sombria. O cavalo é a chave para seu poder. E você decidirá se vai me seguir ou se opor a tudo isso. A multidão estava em choque. Os olhares agora flutuavam entre Lucas e o novo homem. As sombras se aglomeravam ao redor deles, e a sensação de perigo era palpável. Lucas poderia sentir seu coração acelerando, um clamor dentro dele para lutar, mas também uma nova realidade se formando. A revelação estava por trás de suas inseguranças, e ainda assim a ideia de rejeitar essa conexão carregava um risco enorme. Não, isso não é verdade, Lucas gritou, uma onda de coragem tomando conta dele. Eu sou mais do que você. Não vou te seguir. Você pode tentar controlar tudo, mas isso não me define. O homem riu, um riso frio e gélido, enquanto o cavalo brilhava intermitentemente, como se estivesse esperando pelo seu próximo movimento. Veremos, menino. Você pode se opor a mim, mas a verdade sempre vem à tona. E prometo que quando ela chegar, será dolorosa. E então, com um movimento brusco, ele apontou para Lucas, e uma onda de energia chocante irrompeu, empurrando todos para trás. O chão se estremeceu, e Lucas viu sua mãe, Ana, sendo arrastada para o lado. Ele gritou, mas as palavras não saíram. A energia era avassaladora. O cavalo, agora uma visão meio iluminada, parecia entender o que estava por vir. Com um relinchar profundo, ele se ergueu, começando a brilhar intensamente. As asas de Nix se abriram, um escudo de luz que bloqueou o impacto do poder que se aproximava. Em um instante, o mundo ao redor de Lucas se dividiu. Ele estava à beira de uma escolha. Poderia seguir o caminho sombrio ou lutar contra a corrente. E no fundo de seu ser, Lucas percebeu que a luta não era apenas por sua cidade, mas por quem ele realmente era. Mas seria suficiente? O que ele poderia fazer contra um poder tão ancestral? No fundo de seu coração, Lucas sabia que as consequências seriam devastadoras. O futuro os aguardava, e a batalha estava apenas começando. Lucas estava à beira de uma escolha. O poder que o cercava pulsava no fundo de seu ser,
desafiando-o a se unir à sombra que tentava dominá-lo. As palavras do homem eram como veneno, tentando entorpecer seu espírito. O cavalo brilha e relincha, pareceu sussurrar sua força, mas a verdade ainda pairava no ar. Então, em um segundo que pareceu uma eternidade, tudo mudou. O homem, que agora se revelava como uma sombra viva, ergueu uma mão e, com um gesto firme, a luz do medalhão começou a distorcer. Ao redor de Lucas, o tempo despedaçou-se. A multidão olhou horrorizada, assistindo a cena em silêncio. Um tremor percorreu a terra, e um vórtice de energia surgia do peito do homem, ameaçando engolir tudo diante dele. Lucas não conseguia se mover. Ele estava paralisado pelo medo, mas no fundo, uma voz interior começou a gritar: "Não, você não vai me controlar." Ele se lançou para a frente, determinados os sentimentos de coragem começando a se acender, mas naquele instante, uma luz dourada explodiu, ofuscando todos ao redor. Era tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, ele viu. Uma figura familiar se erguia entre a névoa, flutuando como um espírito. Era seu pai, Ricardo. Ele pensou que o pai estava perdido para sempre, mas ali estava ele, pleno e forte. A imagem cortou em Lucas como uma lâmina. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. Lucas, eu estou aqui para te proteger. Ricardo sorriu. Mas a tristeza era evidente em seu olhar. Você precisa saber a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre o que se esconde nesta cidade. As palavras de Ricardo caíram como pedras em um lago calmo, formando ondas de confusão. Na mente de Lucas, o homem sombrio hesitou. A dúvida refez seu olhar. Como você se atreve a aparecer agora? A fúria brotou em sua voz. Você estava morto. Ricardo não recuou. Ele olhou direto nos olhos sombrios, desafiando aquela presença. A morte não é o fim, e você deveria saber disso. O seu poder não pode dominar a verdade. Com um movimento rápido, Ricardo apontou para o medalhão, que ainda brilhava nas mãos de Lucas. A energia que estava concentrada ali começou a girar e a criar formas de luz. Entrelaçados entre sombras, seus dedos pareciam relatar uma história esquecida. E então, uma onda de lembranças inundou Lucas. Pequenos momentos de amor e dor. Segredos sussurrados em noites escuras. Ele se lembrou de quando seu pai tinha lhe contado sobre a linhagem que carregavam, uma conexão mágica que ia além do que podiam ver. Você não pode ser, eu não posso ser. Lucas gaguejou, as palavras escapando de seus lábios. Sua mente lutava para entender o que estava acontecendo, mas a dor dentro dele era nítida. O que isso significa? O homem sombrio rosnou. Isso não é normal. Não pode ser. Vocês estão brincando com forças que não conhecem. E com essas palavras, ele lançou uma onda de escuridão sobre Ricardo. Mas Lucas se lançou à frente. O choque o fez sentir como se seu coração fosse explodir. Não, você não o tocará, ele gritou, e a luz do medalhão começou a brilhar de novo, pulsando com toda a força de sua ancestralidade. O cavalo relinchou com um poder renovado, um grito que reverberou como um trovão. Mas no momento em que Lucas tocou a luz, algo indescritível ocorreu. Uma explosão de energia envolveu todos, e a figura que enfrentava os dois foi consumida pela escuridão de suas próprias ações. Quando a poeira assentou, as sombras se dissiparam, e todos ficaram em silêncio, completamente sem palavras. Lucas olhou para seu pai, que estava ali, mas não estava totalmente presente. Pai, o que você fez? Ricardo apenas sorriu, mas havia um peso em seu olhar. Um mistério que não poderia ser ignorado. Lucas, a verdade ainda está por vir. Você precisa estar preparado. Você não é apenas um menino tímido.
Você carrega um legado que muitos desejarão conquistar. As palavras de seu pai ecoaram na mente de Lucas, como um eco persistente. A conexão entre eles estava forte, mas algo ainda pairava na sombra. Uma revelação que ainda não tinha sido dita. O que isso significava para ele, para o cavalo, para todos? Uma nova reviravolta se formava, mais profunda e mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. Estamos em perigo, e essa batalha está longe de terminar. O aviso de Ricardo flutuou na atmosfera, uma promessa de tempos sombrios por vir. O que mais seu pai não havia contado? Lucas olhou para o cavalo, seu brilho começando a diminuir novamente. O futuro estava incerto. E a verdade ainda escondida nas sombras. Lucas estava à beira de uma escolha. O poder que o cercava pulsava no fundo de seu ser, desafiando-o a se unir à sombra que tentava dominá-lo. As palavras do homem eram como veneno, tentando entorpecer seu espírito. O cavalo, brilhando e relinchando, parecia sussurrar sua força, mas a verdade ainda pairava no ar. Então, em um segundo que pareceu uma eternidade, tudo mudou. O homem, agora se revelando como uma sombra viva, ergueu uma mão e, com um gesto firme, a luz do medalhão começou a distorcer. Ao redor de Lucas, o tempo despedaçou-se. A multidão olhou horrorizada, assistindo à cena em silêncio. Um tremor percorreu a terra, e um vórtice de energia brotou do peito do homem, ameaçando engolir tudo diante dele. Lucas não conseguia se mover. Estava paralisado pelo medo, mas no fundo, uma voz interior começou a gritar. Não, você não vai me controlar. Ele se lançou para a frente, determinado a enfrentar a escuridão. Mas antes que pudesse avançar, uma luz dourada explodiu, ofuscando todos ao redor. Era tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, ele viu uma figura familiar emergiu da névoa, flutuando como um espírito. Era seu pai, Ricardo. O coração de Lucas disparou. Você está aqui. Ele pensou que o pai estava perdido para sempre, mas ali estava ele, pleno e forte. A imagem cortou em Lucas. Como uma lâmina. O que está acontecendo? Lucas, eu tô aqui para te proteger. Ricardo sorriu, mas a tristeza era evidente em seu olhar. Você precisa saber a verdade sobre você, sobre mim, sobre o que se esconde nesta cidade. As palavras de Ricardo caíram como pedras em um lago calmo, formando ondas de confusão na mente de Lucas. O homem sombrio hesitou. A dúvida refez seu olhar. Como você se atreve a aparecer agora? A fúria brotou em sua voz. Você estava morto. Ricardo não recuou. Ele olhou direto nos olhos sombrios, desafiando aquela presença. A morte não é o fim, e você deveria saber disso. O seu poder não pode dominar a verdade. Com um movimento rápido, Ricardo apontou para o medalhão que ainda brilhava nas mãos de Lucas. A energia que estava concentrada ali começou a girar e a criar formas de luz. Entrelaçados entre sombras, seus dedos pareciam relatar uma história esquecida. E então, uma onda de lembranças inundou Lucas. Pequenos momentos de amor e dor. Segredos sussurrados em noites escuras. Ele se lembrou de quando seu pai tinha lhe contado sobre a linhagem que carregavam. Uma conexão mágica que ia além do que podiam ver. Você não pode ser, eu não posso ser. Lucas gaguejou, as palavras escapando de seus lábios. Sua mente lutava para entender o que estava acontecendo, mas a dor dentro dele era nítida. O que isso significa? O homem sombrio rosnou. Isso não é normal. Não pode ser. Vocês estão brincando com forças que não conhecem. E com essas palavras, ele lançou uma onda de escuridão sobre Ricardo. Mas Lucas se lançou à frente. O choque o fez sentir como se seu coração fosse explodir. Não, você não o tocará! Ele gritou, e a luz do medalhão começou a brilhar de novo, pulsando com toda a força de sua ancestralidade.
O cavalo relinchou com um poder renovado, um grito que reverberou como um trovão. Mas no momento em que Lucas tocou a luz, algo indescritível ocorreu. Uma explosão de energia envolveu todos, e a figura que enfrentava os dois foi consumida pela escuridão de suas próprias ações. Quando a poeira assentou, as sombras se dissiparam, e todos ficaram em silêncio, completamente sem palavras. Lucas olhou para seu pai, que estava ali, mas não estava totalmente presente. Pai, o que você fez? Ricardo apenas sorriu, mas havia um peso em seu olhar, um mistério que não poderia ser ignorado. Lucas, a verdade ainda está por vir. Você precisa estar preparado. Você não é apenas um menino tímido. Você carrega um legado que muitos desejarão conquistar. As palavras de seu pai ecoaram na mente de Lucas como um eco persistente. A conexão entre eles estava forte, mas algo ainda pairava na sombra. Uma revelação que ainda não tinha sido dita. O que isso significava para ele, para o cavalo, para todos? Uma nova reviravolta se formava, mais profunda e mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. Estamos em perigo, e essa batalha está longe de terminar. O aviso de Ricardo flutuou na atmosfera, uma promessa de tempos sombrios por vir. E de repente, com um movimento brusco, Ricardo se transformou. Seu corpo começou a brilhar, e diante dos olhos atônitos de Lucas, tornou-se uma sombra imensa, revelando-se como o verdadeiro vilão por trás de toda a história. Eu sou a linhagem que você pensou que precisava proteger. A voz de Ricardo agora era distorcida, ecoando em uma entonação sombria. E vou usar você para conquistar o poder que sempre foi meu. O coração de Lucas parou. A verdade o golpeou como um relâmpago. Seu pai, o grande herói na sua vida, agora era o verdadeiro inimigo. O que ele faria agora? Lucas estava à beira de uma escolha. O poder que o cercava pulsava em seu ser, desafiando-o a se unir à sombra que tentava dominá-lo. As palavras do homem eram venenosas, tentando entorpecer seu espírito. O cavalo, brilhando e relinchando, parecia sussurrar sua força. Mas a verdade ainda pairava no ar. Então, em um segundo que parecia uma eternidade, tudo mudou. O homem, que agora se revelava como uma sombra viva, ergueu a mão e, com um gesto brusco, a luz do medalhão começou a distorcer. Ao redor de Lucas, o tempo despedaçou-se. A multidão olhou horrorizada, assistindo à cena em silêncio. Um tremor percorreu a terra e um vórtice de energia brotou do peito do homem, ameaçando devorar tudo. Lucas se sentiu paralisado. O medo o congelou, mas no fundo, uma voz dentro dele começou a gritar: "Não, você não vai me controlar." Ele se lançou para frente, determinado a enfrentar a escuridão. Mas antes que pudesse avançar, uma luz dourada explodiu, ofuscando todos ao redor. Era tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, uma figura familiar emergia da neblina, flutuando como um espírito. Era seu pai, Ricardo. Um frio percorreu sua espinha. "Você está aqui." Ele pensou que o pai estava perdido para sempre, mas ali estava ele, pleno e firme. A imagem cortou em Lucas como uma lâmina. "O que está acontecendo?" "Lucas, eu tô aqui para te proteger." Ricardo sorriu, mas a tristeza era evidente em seu olhar. "Você precisa saber a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre o que se esconde nesta cidade." As palavras de Ricardo foram como pedras em um lago, criando ondas de confusão na mente de Lucas. O homem sombrio hesitou, sua fúria momentaneamente dissipando. "Como você se atreve a aparecer agora?" A voz dele soou raivosa. "Você estava morto." Ricardo não recuou. Ele olhou direto nos olhos sombrios, desafiando a presença. "A morte não é o fim, e você deveria saber disso. O seu poder não pode dominar a verdade." Em um movimento rápido, Ricardo apontou para o medalhão que
ainda brilhava nas mãos de Lucas. A energia ali começou a girar e a criar formas de luz. Entrelaçados em sombras, seus dedos pareciam relatar uma história esquecida. Então, uma onda de memórias inundou Lucas. Pequenos momentos de amor e dor, segredos sussurrados em noites escuras. Ele se lembrou de quando seu pai lhe contara sobre a linhagem que carregavam, uma conexão mágica que ultrapassava o visível. Você não pode ser, eu não posso ser, Lucas balbuciou, a mente lutando para entender. A dor dentro dele era palpável. O que isso significa? O homem sombrio rosnou, a voz estremecendo. Isso não é normal. Não pode ser. Vocês estão brincando com forças que não compreendem. E com essas palavras, lançou uma onda de escuridão sobre Ricardo, mas Lucas se lançou à frente. Um impulso bruto, o fazendo sentir que o coração ia explodir. Não, você não irá tocá-lo, ele gritou. E a luz do medalhão começou a brilhar intensamente, pulsando com a força de sua ancestralidade. O cavalo relinchou com um poder renovado, um grito que reverberou como um trovão. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se desprendeu do corpo do homem sombrio, uma figura envolta em trevas e mistério. Era uma mulher. Ela se aproximou, sua presença ecoando um poder inexplicável. Basta! Ela ordenou, sua voz firme como aço. O homem sombrio se virou, confuso. Mas Lucas não podia acreditar no que via. A mulher desvendou sua identidade. Ricardo, você nunca pensou que eu voltaria? A verdade é que este jogo não era só seu. Ela olhou para Lucas e os olhos dela eram um espelho de suas próprias inseguranças. Você se lembrou dela, não se lembrou? O quê? Quem é você? Lucas gaguejou, o choque consumindo cada parte dele. Eu sou Sara, sua mãe, e também a guardiã desse poder. Eu sempre estive aqui, mas você não sabia. O mundo de Lucas desabou sob seus pés. Tudo o que pensava saber, a história que acreditava ser verdadeira, estava prestes a ser reescrita em sua frente. Ricardo, agora com a fúria estampada no rosto, se virou para ela. Você não tem o direito de aparecer agora. Você desapareceu. Foi você quem me deixou aqui. E em uma fração de segundo, Lucas percebeu. A verdade era que seus pais, ambos guardiões de um poder imenso, não eram só aliados. Eles eram rivais. E essa guerra estava apenas começando. O que mais ele não sabia? Ricardo olhou para o cavalo, que agora brilhava com um novo fervor. E Lucas percebeu que algo ainda mais terrível estava prestes a acontecer. O que ele faria agora? Como lidaria com essa revelação devastadora que abalou a estrutura de tudo ao seu redor? A luz e a escuridão estavam se preparando para uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. Lucas estava à beira de uma escolha. O poder que o cercava pulsava em seu ser, desafiando-o a se unir à sombra. As palavras do homem eram venenosas, tentando entorpecer seu espírito. O cavalo, brilhando e relinchando, parecia sussurrar sua força. Mas a verdade ainda pairava no ar. Então, em um segundo que parecia uma eternidade, tudo mudou. O homem, agora uma sombra viva, ergueu a mão. Com um gesto brusco, a luz do medalhão começou a distorcer. Ao redor de Lucas, o tempo se despedaçou. A multidão olhou horrorizada, assistindo em silêncio. Um tremor percorreu a terra, e um vórtice de energia brotou do peito do homem, ameaçando devorar tudo. Lucas se sentiu paralisado. O medo o congelou, mas no fundo, uma voz começou a gritar. Não, você não vai me controlar. Ele se lançou para frente, determinado a enfrentar a escuridão. Mas antes que pudesse avançar, uma luz dourada explodiu, ofuscando todos ao redor. Era tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, uma figura familiar emergia da neblina, flutuando como um espírito.
Era seu pai, Ricardo. Um frio percorreu sua espinha. Você tá aqui? Ele pensou que o pai estava perdido para sempre. Mas ali estava ele, pleno e firme. A imagem cortou em Lucas como uma lâmina. O que está acontecendo? Lucas, eu estou aqui para te proteger. Ricardo sorriu, mas a tristeza era evidente em seu olhar. Você precisa saber a verdade sobre você, sobre mim, sobre o que se esconde nesta cidade. As palavras de Ricardo caíram como pedras em um lago, criando ondas de confusão na mente de Lucas. O homem sombrio hesitou, sua fúria momentaneamente dissipando. Como você se atreve a aparecer agora? A voz dele soou raivosa. Você estava morto! Ricardo não recuou. Ele olhou direto nos olhos sombrios, desafiando a presença. A morte não é o fim, e você deveria saber disso. O seu poder não pode dominar a verdade. Em um movimento rápido, Ricardo apontou para o medalhão que ainda brilhava nas mãos de Lucas. A energia ali começou a girar e a criar formas de luz. Entrelaçados em sombras, seus dedos pareciam relatar uma história esquecida. Então, uma onda de memórias inundou Lucas. Pequenos momentos de amor e dor, segredos sussurrados em noites escuras. Ele se lembrou de quando seu pai lhe contara sobre a linhagem que carregavam, uma conexão mágica que ultrapassava o visível. Você não pode ser, eu não posso ser. Lucas balbuciou, a mente lutando para entender. A dor dentro dele era palpável. O que isso significa? O homem sombrio rosnou, a voz estremecendo. Isso não é normal. Não pode ser. Vocês estão brincando com forças que não compreendem. E com essas palavras, lançou uma onda de escuridão sobre Ricardo, mas Lucas se lançou à frente. O choque fez seu coração quase parar. Não, você não irá tocá-lo! Ele gritou, e a luz do medalhão começou a brilhar intensamente, pulsando com a força de sua ancestralidade. O cavalo relinchou com um poder renovado, um grito que reverberou como um trovão. E então, um brilho ofuscante surgiu. Uma sombra se desprendeu do corpo do homem sombrio, uma figura envolta em trevas e mistério. Era uma mulher. Ela se aproximou, sua presença emanando um poder inexplicável. Basta! Ela ordenou, sua voz firme como aço. O homem sombrio se virou, confuso. Lucas não podia acreditar no que via. A mulher desfez sua identidade. Ricardo, você nunca pensou que eu voltaria? A verdade é que este jogo não é só seu. Ela olhou para Lucas, e seus olhos eram um espelho de suas inseguranças. Você se lembrou dela, não se lembrou? O quê? Quem é você? Lucas gaguejou, o choque consumindo cada parte dele. Eu sou Sara, sua mãe, e também a guardiã desse poder. Eu sempre estive a ti, mas você não sabia. O mundo de Lucas desabou sob seus pés. Tudo o que pensava saber, a história que acreditava ser verdadeira, estava prestes a ser reescrita. Ricardo, agora com a fúria estampada, se virou para ela. Você não tem o direito de aparecer agora. Você desapareceu. Foi você quem me deixou aqui. E em uma fração de segundo, Lucas percebeu. A verdade era que seus pais, ambos guardiões de um poder imenso, não eram só aliados, eles eram rivais. E essa guerra estava apenas começando. O que mais ele não sabia? Ricardo olhou para o cavalo, que agora brilhava com um novo fervor. Em um movimento quase instintivo, ele lançou uma onda de energia. Antes que Lucas pudesse compreender, a relação entre seus pais se tornava uma batalha visível. O cavalo relinchou, e uma onda de luz iluminou o céu, criando um contraste intenso. Lucas, você tem que escolher. A voz de Sara cortou o ar. A batalha será épica e não podemos ficar parados. Mas Lucas estava preso no meio de tudo isso. Ele precisava agir. A fúria de seu pai e a determinação de sua mãe se chocaram como tempestades.
e ele sentiu uma onda de medo se formando. Como lidar com isso? E o que mais se escondia na verdade que começava a surgir? O futuro ameaçava desmoronar. Lucas sentiu seu coração disparar. A revelação sobre seus pais e a conexão poderosa que compartilhavam o deixaram atordoado. A batalha entre sua mãe, Sarah, e seu pai, Ricardo, tomou forma bem diante dele. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ele sabia que tinha que agir, mas o medo tornava seus movimentos pesados. Lucas, você precisa escolher de que lado você está. A voz de Sarah encheu a atmosfera, fragmentos de esperança e urgência. O brilho do medalhão nos dedos de Lucas parecia pulsar, lembrando-o da força que carregava dentro de si. Mas como ele poderia escolher? O homem sombrio, Ricardo, lançou um olhar gélido para Sarah, já visivelmente irritado. Você traiu nossa linhagem. João e eu sempre estivemos destinados a governar. A verdade nas palavras de Ricardo cortou como uma faca, uma declaração de guerra a cada emoção que Lucas sentia. Você não sabe quem é. Essa sombra que você se tornou não é quem você realmente é. Você está se perdendo. Sarah gritou. A determinação em sua voz ecoava e atingia as fibras do coração de Lucas. Ele nunca tinha visto sua mãe tão poderosa, tão destemida. As energias começaram a girar em torno do trio. O cavalo, antes em dor, agora brilhava com uma luz celestial, como se estivesse esperando que algo acontecesse. A conexão entre eles atingiu um pico, e Lucas sentiu o calor do amor, da proteção e do legado pulsando através dele. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Sarah se lançou para frente, invocando um poder ancestral que havia ficado adormecido por muito tempo. Lucas, use o medalhão. Liberte-se, seja a luz que pode unir. Com a confiança crescendo em seu peito, Lucas ergueu o medalhão com todas as suas forças. A luz dourada explodiu, criando um campo mágico que envolveu os dois pais e o cavalo. Para ele, cada brilho era um grito de guerra, uma alegação de identidade. Eu sou mais do que você pensa, pai. Eu não vou deixar a sombra dominar. As palavras brotaram como um trovão. Uma onda de energia, se sendo consumida pela luz lendária. Não, isso não pode estar acontecendo. A desesperação virou dor enquanto as sombras que o sustentaram começaram a se desintegrar. Lucas viu os olhos de sua mãe brilharem com esperança. Isso é o que você é, Lucas. Um guardião, um novo começo. Uma onda de amor o envolveu, e ele soube que essa era a chave para vencer. Ricardo, em um último ato de desespero, tentou resistir, mas logo se viu completamente envolvido pela luz radiante. O brilho fez sombra e claridade se unirem, e enquanto desaparecia, uma parte dele se dissolveu. Os medos, as ambições egoístas. E isso trouxe paz ao coração de Lucas. Uma calma repentina se estabeleceu. O cavalo olhou para Lucas. Um reconhecimento brilhante em seus olhos. Você fez isso, Lucas. O legado não é um peso, é uma liberdade. Sarah e Ricardo agora estavam em silêncio, mas o que aconteceu ali não seria esquecido. Enquanto a multidão começava a se recompor, Lucas respirou fundo. Ele se sentia mais forte agora, mais seguro de quem era. Ele era parte de algo maior. E assim como a realidade tinha mudado ali, ele sabia que a cidade também tinha um novo horizonte pela frente. Mas havia um eco na mente de Lucas, uma pergunta que não tinha como evitar. E se as sombras voltassem? Havia mais a ser revelado sobre as histórias de sua linhagem, e a luta contra a escuridão nunca terminaria. Então, é isso, Lucas murmurou para si mesmo, olhando para o cavalo, agora como um símbolo de esperança. O que mais estava por vir? Como essa nova vida seria? Hey, antes de você ir embora, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Olha só, aperta esse botão de like agora para ajudar o nosso algoritmo. E não para por aí.
inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos lá, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de agir agora. Não espere nem mais um segundo.